Pronto, gente, como a gente tinha conversado, as nossas aulas síncronas terminam aqui, e eu acho que eu pedi a vocês que me entreguem o trabalho. Eu tenho daqui mais uma semana para entregar o trabalho final, que eu acho que eu marquei para o dia 7, não é? O limite, porque por razões que eu vou ter que terminar antes, entregar, deixar as notas prontas para poder viajar, que é um evento no qual eu vou participar. E, bom, a gente tem que ir adaptando essas condições. Então eu queria começar colocando algumas questões sobre o capítulo que a gente estava discutindo na aula passada, que é o capítulo 4, que fala sobre as condições da ação, moralidade, o agir, escolhas, etc. Que eu acho que ali estão condensadas uma série de questões que têm a ver com as determinações sociais que nos são impostas, né? Então, só recapitulando, quer dizer, ele chamou a atenção que você tem que, usando mais uma classificação do Weber, né? Uma categoria do Weber, que você tem basicamente 3 tipos de ação social, né? Aquelas ações pré-reflexivas, ações nas quais nós não precisamos muito, não nos questionamos, não pensamos muito, simplesmente agimos e repetimos quase que automaticamente, porque são ações de tipo tradicional, ou seja, ações nas quais, por hábito, por costume, por tradição, por aprendizagem, a gente simplesmente as realiza como tal. Grande parte do que a gente faz diariamente é assim, e oxalá seja, porque se a gente precisasse de reflexão e cálculo sobre cada agir que a gente tivesse que realizar diariamente, enfim, seria extremamente penoso, né? Grande parte das nossas ações são simplesmente rotinizadas, e rotinizadas como hábito, etc., exatamente porque as coisas funcionam dessa maneira, né? Se vocês se derem ao trabalho de um dia inteiro ficarem pensando das ações habituais, rotineiras, pré-reflexivas que vocês realizam durante um dia inteiro, vocês ficarão abismados, né? O outro tipo de ação são as ações movidas sob emoções, e são ações que são emocionais e, enfim, normalmente espontâneas, também não são refletidas, né? São aquelas ações, como diria esse juiz agora que quer ser candidato a presidente, seriam sobre fortes emoções, né? Ele confunde a preposição sobre fortes emoções causadas, ou seja, ações que também no momento de uma reação você vê uma injustiça ou vê uma cena que agride os seus valores, né, as suas coisas, e você sem pensar muito age em relação a isso, né? Muitas vezes valores bons ou valores ruins, ou seja, pessoas preconceituosas podem se sentir altamente agredidas, seja pela presença de pessoas diferentes no mesmo ambiente, seja pela presença de pessoas de outra cor de pele no mesmo restaurante, etc., e podem se sentir naquele momento motivadas de maneira emocional, sem muito pensar, a agir. E isso a gente vê diariamente nas notícias, né, nas notícias do mundo. E por último, aquela ação que interessa, que é a ação racional com com finalidades, ou seja, as ações que exigem de nós cálculo e estabelecer um conjunto de meios racionalmente
delimitados para atingir o objetivo. Ou seja, aí quando você decide ser psicólogo, ou decide ser engenheiro, ou decide ser nutricionista, etc., há todo um processo, uma trajetória a ser cumprida que define, que vai orientar suas ações aí previamente calculadas. E claro que essas ações nunca são também totalmente destituídas de valor, né? Não existe como querem alguns ideólogos do mundo pragmático, do mundo ideólogos do capitalismo exacerbado, né? Quer dizer que suas ações econômicas têm que ser absolutamente destituídas de valor, porque os valores no mundo da economia, no mundo das ações sociais, só atrapalhariam tal, né? Então se todos, segundo esses ideólogos, se todos se voltarem para perseguir os seus objetivos, todos vão se tornar o mais produtivos possíveis, vão ter suas ações as mais racionais e calculadas possíveis e, portanto, a somatória geral será a felicidade geral. Isso não existe, né? Isso não existe. Isso é uma abstratização dos economistas, né? Nossas ações são inerentemente valorativas, sempre, né? Diante de um cachorro sendo espancado por um playboy, por um sujeito malhadinho, etc., etc., nós somos chamados a responder e respondemos a partir de valores solidários com os animais, ou valores humanitários, se quisermos assim, ou valores... não é possível dissociar isso de um cálculo simplesmente que voz o seguinte: ora, ali está um homem chutando um cachorro. Não é o meu cachorro e eu não o conheço. Logo, eu não terei nada a ganhar intervindo, também não terei nada a ganhar se não intervir. Portanto, me é indiferente essa situação. Isso não acontece, né? Porque simplesmente pelo fato de que pertencer à sociedade, ou seja, pertencer a um sistema de culturas, é deter também dentro de si um conjunto de valores que também são, muitos deles nos são introjetados no processo de socialização, no processo educacional, e são valores que se tornam caros para a gente, né? Então, toda ação racional, ela é com relação a fins e com relação a valores. Porque os próprios fins não estão destituídos de valores, né? Você pode querer arrumar um emprego e na entrevista final de emprego, você anseia muito, tem 3 candidatos. Um dos meios que seriam dos mais eficazes para você conseguir essa vaga é simplesmente assassinar os outros 2 candidatos, né? Coisa que, curiosamente, pouca gente chega a fazer. Geralmente em roteiros de filme que a gente vê isso, né? Da mesma forma, se você vai fazer uma prova e não está preparada, uma das formas, um meio mais eficaz de você obter sucesso nessa prova é colocar uma arma de maneira discreta atrás de um outro colega ou colega que esteja muito bem preparado e falar: faça a prova, me passe e fique calado, porque sabemos onde você mora, posso matar você, sua mãe. Enfim, a gente vê muito isso em filmes de máfia, né? Filmes de bandido, mocinho e tal, não sei o quê. E por que nós não pensamos nisso diariamente quando é uma solução razoável, né?
Considerando, inclusive, se vocês pensarem bem, do ponto de vista do cálculo, se você primário matar uma pessoa no Brasil com a nossa legislação, e se você tiver recursos suficientes para protelar julgamentos e protelar a justiça, pode ser um negócio altamente lucrativo, altamente um meio altamente eficaz para atingir uma determinada finalidade, né? Por exemplo, você quer ser sei lá, chefe do departamento de uma empresa, tem um outro concorrendo, você mata ele, atropela e pronto. Ou seja, mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos, e não fazemos porque não por um cálculo de custo-benefício, não vou, é claro que em alguma medida entra um medo da lei, etc, etc. Mas na maior parte dos tempos nós jamais gostamos de fazer isso, porque não saberíamos, não conseguiríamos fazer. Isso é tão matar alguém, é tão agressivo aos valores que ao longo do processo de socialização nós fomos recebendo, que, se quiserem chamar valores judaicos cristãos, valores religiosos, seja lá o que for. O temor a Deus, por exemplo, que é sobretudo, tem a ver com crenças e valores, é talvez dos temores mais fortes, e é absolutamente imaginário, né? Já que não há prova nenhuma, nunca ninguém conseguiu provar que realmente existe castigos ou existe distribuição de benefícios e custos em função das suas ações, etc, etc. Mas, no entanto, é capaz de paralisar, né? Um homem pode passar 4 dias mal vomitando porque descobriu que aquilo que ele comeu era carne de porco, o que é um pecado, né? Então basta vocês pensarem nessas junções de pecado para ver como que os valores estão profundamente arraigados nos fins que a gente escolhe. Por exemplo, por que eu não escolhi... por que eu escolhi ser sociólogo e não escolhi ser um gigolô? Nem me passou pela cabeça, na verdade, e nem me passaria, porque isso tem a ver com os meus valores, ou seja, com grande parte das escolhas que a gente sequer cogita em fazer, tem a ver com isso que é interdito pelos próprios valores que a gente carrega, né? Então a gente pode aceitar ganhar muito menos do que poderia ganhar numa outra atividade, mas simplesmente porque essa outra atividade, prostituição, ou aplicar golpes, ou ser estelionatário, é uma coisa que a gente não cogita fazer, né? Por incrível que pareça, a maior parte, por mais que uma sociedade pareça caótica e tal, a maior parte das pessoas simplesmente segue fazendo feijão com arroz mesmo, né? Se satisfazendo com empregos de baixa remuneração, etc, etc, com baixas expectativas, etc, etc, e fica exatamente o que isso diz respeito, o que explica isso? É o fato de que os nossos nossas escolhas e as estratégias que nós definimos para isso tem a ver com nossos valores. É claro que aí, uma vez feitas as escolhas e uma vez o cálculo racional passa pela forma de utilização dos nossos capitais, o capital simbólico, o capital econômico, né, propriamente dito, e o capital cultural. O capital simbólico, por exemplo, só voltando àquela questão, o capital simbólico é simples. Se você tem um sobrenome bacana, por exemplo, se você ou é parente, você está em São João e é
parente da família Neves, você tem um capital simbólico que te permite pegar o telefone e ligar para qualquer pessoa e se apresentar como tal. Não, eu sou primo do Aécio Neves, eu sou sobrinho do Tancredo Neves, eu sou neto da Risoleta Neves, sei lá. Às vezes, um simples sobrenome é um capital simbólico que é incomensurável dentro, né, no conjunto das relações sociais. O capital cultural, aquilo que você domina, falar uma outra língua, dominar a norma culta, ser capaz de comer com todos os talheres, tudo isso faz parte do capital cultural. Você uma vez usou o seu sobrenome, um capital simbólico, para marcar um encontro com um empresário, né? E uma vez nesse encontro com o empresário, você vai usar todo o seu capital cultural, tudo aquilo que você adquiriu como forma de traquejo social e domínio e tal, para convencê-lo dos seus intentos. E o capital econômico, quer dizer, se você puder chegar nesse encontro com um terno italiano, sapato italiano e um carrão, é melhor do que chegar de bicicleta e de sandália havaiana, né? Então, quer dizer, esses recursos são desigualmente distribuídos, então, portanto, isso é que vai definir as relações, afinal de contas, as relações de poder na sociedade, né? Da mesma forma, e isso pode ser pensado coletivamente, ou seja, eu gosto de citar o exemplo não sei se esse Amoedo, por exemplo, esse sujeito que criou o Partido Novo, ele quis criar um partido. Ele quis criar um partido que fosse a imagem e semelhança dele mesmo, que fosse um partido que propugnasse soluções para o Brasil, que ele acha que são as soluções ideais, e tirou da cabeça da experiência dele, já que ele nunca estudou mais a fundo coisíssima nenhuma, né? Ele era corredor de triatlon e tal, enfim, playboy, um homem rico, e simplesmente ele decidiu criar um partido e o criou. Quer dizer, ele conseguiu cooptar, e aí você tem, são formas de ação, ações voltadas para o outro que definem relações de poder. Ele conseguiu cooptar um conjunto de pessoas para agirem segundo os planos dele no processo de criação de um partido, e em partido, inclusive, que numa situação especial como a eleição passada conseguiu eleger coisas inacreditáveis, inclusive o governador do estado aqui. Então, vejam, quando você tem mais recursos, necessariamente você tem mais define as relações de poder. Isso define as relações de poder na sociedade, né? E o poder se pode ter de duas formas. Também, como chama atenção Weber, ou é por coerção, né? Mas por coerção você só pode manter ele durante um período. Por exemplo, se você põe uma arma na cabeça de uma pessoa, você pode fazer com que a pessoa haja de acordo com a sua vontade. Mas isso só vai acontecer no período de tempo em que a arma estiver apontada para a cabeça dela, né? Então a maneira mais presente na vida social é a cooptação, né? É você convencer, estabelecer uma situação onde você consiga dominar as ações de um grupo maior a partir de cooptá-las para o seu projeto, né? No caso do Amoedo, essa criação do Partido Novo, mas se vocês pensarem também a criação, o movimento bolsonarista, ou movimentos fascistas, ou Hitler também, que era um homem pequenininho, sem importância nenhuma, mas que conseguiu ir juntando gente em torno do projeto dele até ser um dos homens mais poderosos do século XX, ter na sua mão uma máquina de extermínio. Como entender isso?
na raiz desses processos de estabelecimento de poder, você tem uma cooptação. Religião, né? Eu abro se eu abro uma igreja e convenço as pessoas que Deus, na verdade, é o monstro o monstro do espaguete voador, e crio toda uma religião em torno do monstro do espaguete voador e convenço as pessoas, etc, etc, é óbvio que isso é o que o Weber chamava estabelece uma dominação carismática, no sentido que as pessoas vão seguir minhas ideias, tal, e eu vou conseguir, ou seja, carismática no sentido sociológico, não necessariamente tem a ver com o cara ter carisma, ou ser interessante, tal, não tem nada menos carismático do que esse Moedo, né? Mas, na verdade, a possibilidade dele de atrair pessoas com recursos, dados recursos econômicos e o capital simbólico que ele maneja, foram importantíssimos. Então, veja, as formas de dominação, ou por coerção, os sistemas escravistas foram mantidos fundamentalmente por um sistema de coerção, mas tinham várias estratégias de cooptação também que faziam com que, muitas vezes, o próprio escravo aceitasse as regras do jogo e começasse a trabalhar dentro das regras do jogo para obter a sua alforria e, depois de alforriado, juntar dinheiro fora para pagar alforrias de parentes, de filhos, da esposa, ou eventualmente até comprar um escravo e ter ele mesmo um próprio escravo. Ou seja, muitas vezes os dominados não têm como escapar, né, à regra do jogo e se veem obrigados a jogar dentro das circunstâncias, né? Agora, o maior sistema de dominação, quer dizer, que esse é o que a gente viveu da sociedade contemporânea e tal, é o que o Weber chamava de dominação racional legal. A nossa vida é toda ela controlada por sistemas de dominação racional legal. Vocês têm carteira de motorista? Pois é, para tê-la, vocês seguiram todos os passos racionais e que são legalmente determinados, ou seja, vocês realizaram todo o processo que uma burocracia especializada definiu, que é o processo pelo qual é possível, ao final dele, você obter ou não a licença para dirigir. E para dirigir você anualmente paga uma série de taxas, se tiver carro, paga impostos, paga tal, ou seja, segue, a toda vez que entra no carro, está sob a dominação de um código de trânsito, que é um código legalmente constituído e que estabelece regras de comportamento e regras de solução de conflitos, caso eles aconteçam, né? Aqui também isso que nós realizamos é totalmente controlado por um sistema de dominação racional legal. Desde as leis educacionais, das leis que regem a universidade, das leis, dos regulamentos todos que estabelecem esse ato de aula, os direitos de vocês, os deveres, e de modo que de uma maneira totalmente, vamos dizer, burocrática e impessoal, vocês conseguirão ou não passar de ano, não é? Ou seja, não é pessoal no sentido que eu possa falar, Júlio, eu não vou com sua cara, você não vai passar, não. Se fosse a minha igreja, eu poderia dizer, não, você está com o diabo no corpo e você não entende, não segue os ensinamentos do espaguete voador, do monstro do espaguete voador. Mas
Veja, grande parte da dominação no mundo contemporâneo são regras, regulamentos, leis, é o que o Weber chamava de dominação racional legal. Ou seja, nós estamos submetidos a elas o tempo inteiro. E é dentro delas que nós calculamos a maior parte dos nossos fins e dos meios de atingi-los, né? Minha finalidade é fechar o semestre e passar em todas as matérias. Para isso, os meios são dados por um regramento, por um conjunto de regulamentos que estabelecem, não, as notas serão divididas dessa forma, serão dadas de tanto a tanto, tanto a tanto. É claro que compete ao professor a avaliação, mas a avaliação também tem algo de objetivo, não é algo subjetivo no sentido, não gostei da sua letra. Você pode, inclusive, questionar a minha avaliação no colegiado, ou questionar a avaliação de um outro professor, e em caso de suspeita de que ela foi feita de maneira não objetiva e não atenta aos critérios legais pelas quais elas devem se portar, né? Ok? Até aí estamos combinados? Agora, portanto, veja, essa das formas mais, a dominação racional legal, a chamada dominação racional legal, tal como dizia Weber, é uma das formas mais eficazes de legitimação das próprias condições da dominação, né? Porque, veja, uma vez definidas as regras e todas as condições para isso, se você não tirou carteira, não há o que questionar, né? Não há o que questionar, o problema é seu, né? Veja, a dominação racional legal, ela ao definir burocracias específicas que regem nossas condutas em diferentes momentos, em diferentes lugares da vida, ela também traz consigo uma legitimação que é imanente, ou seja, se você não gosta das regras, você lute para mudar as regras. Mas essas regras são para todos. Então, supostamente, isso não deixa de estar associado, por exemplo, à própria legitimação do sistema democrático, né? Que muitas vezes a gente sabe que não está funcionando, sabe que está errado, sabe que está dando merda, mas é o jogo, é a regra do jogo, né? Imagina você entra numa quadra para jogar tênis, para jogar vôlei, para jogar futebol. Tem a regra. Quando você entra, você se submete às regras, você aceita e legitima as regras. E por isso essa forma de dominação muitas vezes é das mais eficazes, né? É das mais eficazes, porque ela não responde ela é como se ela só pudesse ser questionada a partir de dentro. Ou seja, você pode questionar o juiz no jogo de futebol, mas questionar o juiz já é aceitar a regra e aceitar a autoridade do juiz como parte dessa regra, né? Então isso está na raiz da própria crise dos sistemas democráticos hoje e uma crise séria que está se vivendo no mundo, que é a descrença nesses sistemas. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dessas regras, grupos de interesse, grupos de pressão, grupos econômicos fortes são capazes de sequestrar processos eleitorais, são capazes de financiar pesadamente grupos, candidatos, a ponto, inclusive, de montar, preparar, treinar pessoas que vão ser candidatos e responder por seus interesses enquanto lobby no processo legislativo, ou mesmo com ministros, etc, etc. A gente sabe que eles são capazes, mas nada, isso tudo feito à sombra da regra. À sombra da regra. Né?
Ou seja, já que nenhuma regra a regra não é perfeita. Bom, se não é perfeita, vamos aperfeiçoá-la. Mas, vejam, isso traz essa... Isso faz com que, muitas vezes, nos tire um direito que é um direito fundamental, que é o direito à desobediência civil, né? Que isso é tão fundamental que está na Constituição americana. Quer dizer, o indivíduo tem direito a se levantar contra regras que ele considere injustas, etc., ou que sejam impostas em benefício de alguns e malefício de outros. Ora, né? A gente ouve muito hoje em dia: isso não é coisa, mas é legal. Mas a lei permite, né? Os cínicos, por exemplo, políticos cínicos, a gente tem assistido coisas horrorosas, muitas vezes lança a mão disso com o maior descaramento, falando: não, mas não há nada que me impeça do ponto de vista legal. Você pode achar imoral, mas é um problema seu. Mas veja, o fato de uma coisa ser legal não quer dizer que ela seja legítima, certo? A escravidão era legal. As leis antirraciais do nazismo foram legalmente aprovadas, etc, etc. O apartheid nos Estados Unidos, as leis Jim Crow, o apartheid na África do Sul, são legais. Então, mas isso serve para a gente pensar o problema da legitimação, né? De como que situações de dominação se legitimam, né, e tornam bom, e uma vez legitimadas, o que significa isso? Significa a dominação legítima é tanto mais legítima quanto mais dominados orientam suas ações em função das expectativas dos dominantes, né? Então, a possibilidade de que o jogo, por exemplo, democrático seja burlado de várias formas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles aboliram, há um tempo atrás, limites para financiamento de campanha. E grande parte não precisa ser declarada, o que é um absurdo. Quer dizer, eles simplesmente entregaram os candidatos na mão de magnatas que podem decidir com o seu dinheiro qual campanha vai ser vitoriosa, já que campanhas são disputas de espaço, disputas de propaganda comercial das mais pesadas que existem, né? Então, mas vejam, a gente sabe que a coisa está errada, a gente sabe que os resultados não estão produzindo efeitos benéficos coletivos, mas, em compensação, nós aceitamos brigar dentro desse mesmo terreno, né? E lutar, mesmo sem recursos, fazer campanhas alternativas, lançar candidatos independentes, candidatos que não estejam ligados a grandes grupos econômicos, etc, etc. E aí conseguimos eleger, sei lá, um vereador independente e comprometido na nossa cidade com saneamento, com coisas assim, e que não vai no esquema de corrupção do prefeito. Não muda nada porque o prefeito tem os outros 10 vereadores. Mas a vida segue, né? Entende? Quer dizer, então, portanto, essa discussão, veja como essa discussão da ação desemboca no problema das relações de poder e dominação, e como que entender as formas pelas quais sistemas de dominação se legitimam é extremamente importante, né? Por exemplo, tradicionalmente no mundo do antigo regime,
em sociedades das chamadas, assim chamadas monarquias absolutistas, não eram tão absolutistas assim, mas o que a dominação era dita em nome do rei, ou seja, era uma dominação carismática. Uma família tinha o poder era ungido por Deus. Para isso era preciso que todo mundo acreditasse naquele Deus e naquele sistema e que Deus tinha definido assim aquela família tal. Quando é que essa forma de dominação começa a ser questionada, profundamente ligada à dominação carismática da Igreja Católica, na hora que surge o movimento protestante, a Europa irrompe em 2 séculos de guerra. Já não era mais possível sustentar a dominação dessa forma. É aí que começa a surgir o que depois se chamou filosofia política ou ciência política. Locke, esses caras começaram a pensar no contrato social. O que é isso? Uma forma de parar a guerra de todos contra todos e ter um sistema de governo que seja representativo e legítimo, independente da religião. É aí que a Europa vai fazer aquele passo que a gente acha o máximo da civilização, que é separar o Estado da Igreja, mas isso teve que ser feito na Europa porque a Igreja cindiu. A Igreja cindiu, né? Então, quando a Igreja cindiu, o movimento protestante representa a maior cisão, o maior cisma dentro da Igreja católica ocidental. Isso vai estabelecer novas condições, né? E aí os governos passam a ser legitimados como em cima da regra, em cima da lei. E aí surgem essas coisas que a gente chama de constituintes, né? Constituições. E as assembleias constituintes que vão fazer os Estados Unidos é geralmente lembrado como exemplo, porque é o primeiro país que faz a independência e faz uma constituição, né? Uma Constituição que já começa. Nós, o povo, aí excluído, mulheres, índios e negros. É nós, mas... Inclusive tem uma história muito legal que um dos chamados pais fundadores da pátria, o John Adams, que foi um dos redatores da Constituição em Filadélfia e tal, um homem muito inteligente e tal, a mulher dele, que isso tem vindo a público há mais tempo, através das cartas que eles trocavam, a mulher dele era genial. Uma mulher altamente intelectualizada, culta, etc. E numa das cartas ela diz assim, manda para ele que eles que estão pensando na Constituição têm que pensar nos direitos iguais das mulheres. E eles respondem, se você começar a introduzir esse assunto, daqui a pouco nós vamos ter que estar discutindo o direito dos negros. Ou seja, mulheres, as mulheres não tinham, e até avançado o século XX, não tiveram direitos reconhecidos como parte dessa humanidade, ou dessa humanidade dotada de direitos civis, de direitos políticos, direitos sociais ainda não se falava, mas isso não incluía as mulheres. Ou seja, mesmo quando surge o sistema de dominação legal, ele surge restrito, a ideia de democracia ou a ideia de cidadania não é extensiva. A extensão dessa ideia a grupos sociais mais amplos, começando pelas mulheres, foi um resultado de longo processo histórico e uma longa luta política, que muitas vezes implicou em formas violentas de ação, muitas vezes implicou em formas violentas de gestação de leis para impedir que grupos minoritários sejam minoritários do ponto de vista da expressão do poder, que esses grupos pudessem ascender a condições de gozarem de direitos civis e direitos
político. O direito de propriedade, por exemplo, é um direito que nessa passagem, né, e que fundamenta a sociedade contemporânea, né, talvez seja das formas de dominação mais legitimadas na sociedade contemporânea, ou seja, todo homem tem direito à propriedade, ele surge exatamente assim, como direito do homem, né? E isso fazia, como as mulheres não podiam, Locke mesmo é um que vai defender isso, está lá no capítulo, que as mulheres, como eram estáveis, etc., elas não podiam ter propriedade, mas portanto, elas eram, de certa forma, a propriedade dos homens. Através das mulheres, os homens garantiriam a continuidade da sua propriedade através da herança com seus filhos. Mas as mulheres mesmo não fazia sentido que elas tivessem direito à propriedade, né? Direitos políticos, se a mulher não tinha direitos políticos, nem pensar, né? Até bem pouco tempo, se vocês perguntarem para os seus avós, talvez vocês vão descobrir coisas interessantes, mas até bem pouco tempo era muito comum. Em São João del Rei eu vi isso em famílias assim. Há 15 anos atrás eu cheguei a ver que as mulheres da família votavam em quem os maridos mandavam. O cabo eleitoral, por exemplo, o seu José, se ele falasse assim com o vereador, eu vou votar no senhor, e lá em casa tem 5 votos. Minha mulher e minhas 4 filhas. Então a gente vai dar 6 votos para o senhor. E chegava lá, era muito comum homens recolherem o título de eleitor da mulher, das filhas, da cunhada no dia da eleição e ir com elas votar. Ou seja, a mulher não tinha, é muito comum, a mulher não, mesmo tendo o direito legal a votar quando conquistou, né? No Brasil foi em volta de 30 e pouco. Mesmo tendo esse direito legal, esse direito, para ser exercido, até hoje, em algumas regiões, tem que driblar esse pátrio poder fundado na propriedade, né? Que se exerce nas mais diversas formas de organização familiar e nos mais diversos níveis sociais, pobres, ricos, etc, etc. Né? Então, e o fundamento último desse poder é o poder que emana da propriedade, né? Que emana da propriedade. E supostamente, quer dizer, os proprietários formariam um grupo social dentro da sociedade que teria prerrogativas especiais. Segundo Locke, inclusive, só quem poderia votar é quem tivesse propriedade, porque o cara que não tem propriedade vai querer o quê? Vai votar com que interesse? Ele vai querer a prosperidade da nação? Ah, não, esse sujeito não tem que dar pitaco. Quem tem interesse em que as coisas andem, em sustentar uma nação, etc., são os proprietários. Proprietários de terra até então, né, quando o Locke está escrevendo e tal. Mas depois isso vai ter estendido, a ponto quando a burguesia defende o direito de voto, historicamente ela defende para si. Obviamente que ao defender para si, ela teve que fazer concessões e estender para o conjunto da sociedade, mas, por outro lado, ela cria depois uma série de leis que vão impedir que esse conjunto da sociedade se manifeste. Não, mas os analfabetos não podem votar, soldados, praças, cabos não podem votar, esses são uma tropa do Estado que tem que estar ligada ao poder, mulheres não votam, negros não votam, índios não votam. Aí você vai, quer dizer, no final dos contos, mesmo que o sufrágio universal tenha sido uma bandeira da Revolução Francesa, da coisa, ele não foi. Ninguém. O sufrágio universal se entendia, em grande parte, homens proprietários. O universal era isso. Ah, mas e as mulheres? Não, que mulheres? Daqui a pouco você vai querer que também
os animais votem, né? Mulheres, homens com mulheres, negros, daqui a pouco os animais vão votar também. Que esculhambação é essa? É mais ou menos isso que é o que se passa, né? Então, no centro disso, a ideia da propriedade é fundamental, né? Porque ela fundamenta durante séculos, ela vem fundamentando direitos e deveres e sendo legitimada como base pela qual nós organizamos o conjunto das relações sociais, né? Essa ideia de que o sujeito tem uma fazenda. Ué, se ele quer desmatar, a fazenda é dele. Ele pode fazer o que quiser. Quer dizer, vocês vejam como a função social da propriedade é uma coisa tão complexa, que aparentemente tão óbvia, né? Que a sociedade, a propriedade privada deve se submeter à propriedade coletiva, ou seja, ao conjunto dos interesses coletivos, mas é tão complexa que isso envolve uma luta política de séculos e permanente. O Brasil, por exemplo, jamais fez uma reforma agrária. Não consegue. O sujeito tem um latifúndio absolutamente improdutivo que ele usa só para especular. No caso da cidade, das áreas urbanas no Brasil, a nossa situação é caótica. Nós chegamos a ter 30%, 40% das propriedades em cidades como São Paulo, Rio, usadas apenas para especulação, ou seja, fechadas, sem ter nenhuma função, né? Mantendo, ao mesmo tempo, você tem um déficit habitacional enorme nas grandes cidades e tem milhares de apartamentos, lotes, casas, tudo mantidos intactos por pura especulação imobiliária e tal. E você não consegue enfrentar isso. É claro que países europeus, alguns avançaram mais recentemente, por exemplo, em Berlim, foi aprovada uma lei que acabou com a farra do Airbnb. Vocês conhecem o Airbnb, né? Esse negócio de você alugar um apartamento. Por quê? O que está acontecendo nas grandes cidades europeias, que são todas com fluxo de turismo muito grande, né? O que está acontecendo é que as pessoas, a cidade vai virando um enorme hotel. E isso, os preços vão se elevando, as pessoas que vivem na cidade não têm como acompanhar, pagar aluguel. Vocês imaginem em São João del Rei, amanhã tudo vira Airbnb. Onde é que os estudantes vão morar? Aí os estudantes vão começar a pagar preço de Airbnb? Entende o problema? Aí Berlim definiu o seguinte: não, acabou. Só em alguns prédios específicos, não pode ter mais. Ou seja, isso é uma forma de você impor à propriedade privada, ao prédio que é do sujeito, impor interesses coletivos, interesses da comunidade como um todo, né? Mas veja como isso é complicado exatamente pela noção de que a propriedade privada é aquele negócio, é o reino do patriarca, é o reino do homem. Ela responde, ela reproduz no espaço da sua cerca aquilo que um rei tem no espaço do seu reino, né? Ele é senhor absoluto, né? Então, essa questão tem sido um problema histórico, um problema e que todas as sociedades hoje, mais do que nunca, estão tendo que enfrentar, porque os problemas do planeta, inclusive, que chegamos a um ponto tão grave que o conjunto da propriedade de meios de produção no planeta ou se submetem de maneira radical a normativas
que são os interesses da preservação da vida no planeta, ou nós vamos desaparecer. Não tem mais meio termo, né? Nós estamos caminhando, quer dizer, nós estamos caminhando céleres para o abismo, para extinguir as condições de sobrevivência no próprio planeta e sem saber onde é que isso vai parar, né? Eu vou passar já para o outro lá, tá, gente? Porque para o outro separador, vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Que aí a gente vai migrando para lá, abrir lá, ó. Tem que fechar aqui primeiro? Acho que sim, né? Vou fechar essa chamada e passa para lá que eu já abri a outra. Vocês têm o link, né? Vou até pôr aqui para... Se vocês não tiverem, o link tá aí, tá bom? Então tô passando. Ué, tá aqui. Aí tem um trecho que eu queria... Deixa só chegar mais gente, que eu queria ler para vocês, que é nesse capítulo mesmo que a gente está. Opa! Devia ter um jeito de deixar a porta aberta, né? Ok, acho que vou lá. Deixa eu abrir aqui e ler. Bom, é com base na disputa pela propriedade que grande parte das competições se estabelece na nossa sociedade, né? Em primeiro lugar, toda competição traz em si uma tendência ao monopólio. As grandes corporações estão ficando ainda maiores graças a fusões envolvendo substanciosos aportes de dinheiro. No processo, o lado vencedor tende a tornar seus ganhos seguros e permanentes pela negação aos vencidos do direito de reclamar os seus. A finalidade definitiva dos concorrentes, embora indescritível e inatingível, é abolir a própria competição, do que resulta terem as relações competitivas uma tendência interna à autoaniquilação. Ou seja, grande parte... eles estão chamando a atenção aqui, os autores, que grande parte da ideia de competitividade que legitima o jogo social, que legitima o fato de nós estarmos numa sociedade livre, onde todos podem competir e tal, na verdade é uma falácia, né? Porque historicamente a competição tende à monopolização e assim tem sido, né? Deixados por si próprio, eles levariam a uma polarização aguda das possibilidades. Os recursos seriam aglomerados e tenderiam a se tornar sempre mais abundantes de um lado e cada vez mais escassos do outro. É o que nós estamos vivendo hoje em escala global. Na maioria das vezes, tal polarização dos recursos daria ao lado vencedor a habilidade de ditar os papéis de todas as interações posteriores e de deixar os vencidos sem posição para contestar as regras. Os ganhos, em tal caso, seriam convertidos em monopólio e assim atrairiam ainda mais ganhos, o que aprofundaria muito o abismo entre os opostos. Em segundo lugar, a polarização das possibilidades provocada pela atividade monopolista tende a conduzir, no longo prazo, ao tratamento diferencial de vencedores e vencidos. Mais cedo ou mais tarde, vencedores e vencidos se solidificam em categorias permanentes. Os primeiros... Vejam se qualquer semelhança com discursos de tipo Amoedo hoje em dia não é mera coincidência. Os primeiros responsabilizam a falha dos segundos pela inferioridade inerente destes. Os derrotados são declarados responsáveis por seu próprio infortúnio. Esse é um triunfo do modelo de pensamento defensor da ideia de que os problemas sociais têm soluções individuais, biográficas. Essas pessoas são descritas, então, como ineptas, perversas, inconstantes, depravadas, imprevidentes, moralmente abjetas, no caso do Brasil, preguiçosas, como se repete sempre, né? Ou seja, elas não possuem justamente as qualidades supostas necessárias para a competição,
que para começo de conversa contribui para aquele estado de coisas. Então, assim definidos, aos vencidos é negada a legitimidade de se queixar. Os pobres são execrados como preguiçosos, desleixados e negligentes. Pessoas de depravação em vez de vítimas de privação. Ou seja, qualquer semelhança com o que nós assistimos hoje no debate nacional, inclusive quando você vê falar esses garotinhos de direita que apareceram agora nas mídias, nos YouTubes da vida, nos blogs, na Jovem Pan, porque a partir dos blogs eles ascenderam como comentaristas absolutamente idiotas e sem conhecimento de nada, mas eles repetem esse credo, eles repetem essa cartilha ideológica, né? E que é exatamente, ela não é, essa cartilha não é, ela é a base, simbólica, né? E a prova de como um sistema de dominação racional legal pode estabelecer condições absolutamente ultrajantes, né? Porque supostamente o capitalismo é um sistema todo atento a regras, direito comercial, existe tribunais, etc, etc, etc. Essas regras regem o jogo como um todo. A competição é livre, qualquer um é livre para se tornar milionário, etc, etc. O fato de que uns se tornam e ao se tornarem são capazes de monopolizar recursos progressivamente e intensivamente ao longo da sua biografia, só pode ser explicado pelos talentos biográficos, os talentos individuais, os talentos de cada um. Ora, se você, portanto, é um vencedor ou um perdedor, é um problema seu. Se vencedor, ao vencedor, os louros da vitória, como diz o Almoedo. Eu desde cedo, assim, logo cedo, eu tive que decidir conseguir uma posição na empresa da minha família. Quer dizer, foi um cara que batalhou muito, né, para chegar onde chegou. Mas aí depois ele queria mais desafios e resolveu correr o mundo. E depois ele queria mais desafios e ficou fazendo triatlo durante muito tempo. É um cara que... E, no entanto, esse cara com uma biografia absolutamente medíocre é um milionário. É um milionário. E bota dinheiro nisso. Os outros, os pobres, tal, não chegaram até onde chegou porque não tem o talento dele. Quando vocês verem esses caras falar nas Globo News da vida, nas TVs, preste atenção. Como esse é o discurso que se faz. E aí, como é que é? Se as pessoas não têm talento, o que a gente pode fazer por elas? Se as pessoas são preguiçosas, o que a gente pode fazer por elas? Se as pessoas não têm ambição para serem vencedoras, para continuar na corrida, o que a gente pode fazer por elas? Motivacional. Vamos motivá-las, né? Porque aí você tem aquele negócio, né? O cara, no patrão, aquela história que o patrão chega com uma Ferrari na empresa e fala para o empregado: tá vendo essa Ferrari aqui? Pois é, se você trabalhar duro aqui 30 anos, sem ficar fazendo mole, mas trabalhar duro 10 anos, sem fazer mole, sem nada, em 10 anos eu consigo comprar uma outra. É mais ou menos essa a lógica do discurso motivacional, né? E quando o mais impactante é quando os derrotados no sistema de competição monopolizado assumem a responsabilidade da própria derrota, né? Aí eles são destituídos de fala. Vão reclamar de quê? Né? É um jogo, perdeu o jogo. Vai reclamando de quê? Se você soubesse jogar, você tinha ganho o jogo, né? Então você estabelece são estabelecidas situações de dominação
altamente perversas, né? Os autores chamam atenção para uma coisa que é, no mundo contemporâneo, a difamação das vítimas da competição é um dos meios mais poderosos de silenciar uma motivação alternativa para a conduta humana, o dever moral. Motivos morais chocam-se com os do ganho, porque a ação moral exige solidariedade, auxílio desinteressado, vontade de ajudar o próximo em sua necessidade sem pedir ou esperar recompensa. Uma atitude moral encontra expressão na consideração pela necessidade alheia e, na maior parte das vezes, leva ao comedimento e à renúncia voluntária de ganho pessoal. Esse é um dos maiores questões da crise contemporânea, das sociedades contemporâneas, né? É que a competição monopolizadora e distorcedora, ela desautoriza outras razões, quer dizer, não, eu em vez de ficar rico e ganhar dinheiro, papai, eu quero ajudar os pobres. Mas é um idiota, vai querer ser Jesus agora? Vai querer ser São Francisco de Assis? O que é isso? Você tem que pensar na sua família. Você tem que pensar quando fala na sua família, pensar no próprio umbigo, né? Porque a família, nesse sentido, é aquela que pensa em você primeiro, depois os outros. É interessante como o político no Brasil hoje é preso, roubando, e ele fala assim, é porque eu estava procurando deixar alguma coisa para minha família. Quer dizer, tem uma moralidade nisso. O cara é um pai de família, ladrão, corrupto e tal, mas veja, porque está em crise a própria motivação moral, né? Lembra aquilo que eu comecei falando? Ou seja, quando você... quando eu disse que toda ação racional com relação a fins é necessariamente com relação a valores, também o é, a tentativa que ocorre no mundo de hoje é que nem os vencedores não querem ser submetidos a critérios morais. Eu não sei se vocês lembram que há cerca de alguns anos atrás, 3, 4 anos, já nem me lembro, porque foi AP, né? Antes da pandemia, parece que foi há séculos atrás, mas um sujeito milionário nos Estados Unidos comprou a patente do coquetel, que é o tratamento para soros positivos em HIV. Ele comprou a patente e subiu o preço, porque lá não tem polícia. Aqui se quebrou as patentes e é distribuído pelo Estado, é fabricado e tal. Isso foi feito ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, quando o Zé Serra era ministro da Saúde. Mas lá não. Então ele comprou a patente do medicamento, subiu lá em cima, e quando falaram, cara, mas isso você está jogando com vida. Ele falou, jogo é jogo. Daí, a patente é minha, eu comprei, eu sou um investidor. Ou seja, como investidor, ele estava certíssimo. Ele comprou uma coisa de primeira necessidade, uma patente de um medicamento, e estava usando aquilo porque ele não tinha concorrência. Estava certíssimo. Ele podia, inclusive, dizer, olha, sinto muito se os portadores de HIV não podem pagar, porque eu tenho que pensar na minha família, nos meus filhos, na minha mulher, porque, afinal de contas, minha mulher tem... Exato. Esse discurso aí lembra o povo aqui no Brasil, né, que disse que estava cortando fila na vacinação mais no começo, né, falando, mas eu tô cortando porque eu quero o bem da minha família. Sim. Como se, assim, o resto ninguém tivesse. É impressionante. É a lógica do... no final, a chamada competitividade regrada vira uma competitividade selvagem, exatamente pela monopolização. Quer dizer, os ricos aqui no Brasil, quando viram que o governo que eles sustentavam, depois de meses e meses e meses, era incapaz de prover vacina, o que eles fizeram? Criou-se um corredor para o México de vacinação. Os ricos todos pagando diários milionários. E aí incluído algumas dessas celebridades ou subcelebridades, essa gente que a gente não sabe de onde que vem, o que faz e qual é o sucesso dela, mas é um sucesso. Então essa gente foi vacinar toda lá fora. Ou seja, o que está acontecendo agora no mundo, agora com essa onda? A África não tem dinheiro, não teve vacina. Essa mutação está vindo da África do Sul. Agora a China anunciou que vai mandar para lá não sei quantos milhões de vacina, não sei quantos médicos, tal, não sei o quê.
Porque a China sabe que tem que vacinar a África, porque senão ninguém sai desse circuito, né? Mas, do ponto de vista dessa lógica, é o seguinte, quem não tem dinheiro que morra. Alguns bolsonaristas, inclusive, falaram isso, a vacina tem que ser paga. Se o cara não tem dinheiro para pagar a vacina, para que ele... Né? Essa lógica que hoje essa extrema-direita tem trazido a público, se vocês verem esse ministro da economia do atual governo, esse Paulo Guedes falando, é impressionante. O cara fala literalmente, se não tem... eles não têm pão, por que não comem brioches? Por que não comem bolo? Quer dizer, ele não tem a menor noção de como essas pessoas vivem e nem lhe interessa. Nem lhe interessa. Piadas do tipo quando começou, não sei se vocês acompanham ou acompanharam, quando começou a pandemia, uma das assistentes dela falou publicamente, isso apareceu em todos os lugares, ela falou, nossa, isso vai ser bom para as contas da Previdência, porque parece que ela é mortal com os velhinhos. Gente, do ponto de vista de custo-benefício, o cálculo dela está perfeito. Se morrer todos os velhinhos, as contas da Previdência ficam acertadas. Não tem nenhum... Veja, nesse tipo esses economistas, esses que são, na verdade, todos padrecos dessa mesma igreja, ou seja, ideólogos desse tipo de que defendem um mundo feito de acordo com seus interesses, eles todos querem nos convencer que qualquer consideração moral, e inclusive riem. Quando vem um padre Lancelotti, um cara que faz aquilo em São Paulo, ele é ridicularizado por essa gente, por banqueiros, etc, etc, porque do ponto de vista é um perdedor, né? É mais ou menos essa a questão que está em jogo. E isso é um sistema de dominação. E nós estamos submetidos a ele. Nós estamos infectados por ele. Né? Ele corrói nossas almas todos os dias. Quando nós temos que pensar quando nós temos que discutir direitos, direitos iguais, acesso, educação, saneamento, diminuir as desigualdades, etc., é nessa parede que nós batemos. Ou seja, a nossa sociedade não pode ficar reduzida a um jogo, a um cassino, onde aos poucos que ganham é dada a suíte, e aos milhares que perdem seus poucos dinheiros nesse cassino, nesse pano verde, que vão morrer na calçada. Né? Agora, exatamente a dificuldade do mundo contemporâneo de repensar a sociedade, de pensar, tanto que muitas vezes quando você vê falar assim, não, uma sociedade mais justa, isso é utopia. Qual é o problema? Utopia, ao pé da letra, quer dizer lugar que não existe. É isso mesmo, mas a gente pode pensar numa sociedade regida por critérios de valores. O ar que a gente respira é um valor. Não pode vender, não pode quantificar, não pode um proprietário tacar fogo no mundo e impedir que eu respire, e matar os outros, e inclusive a si mesmo, porque ele é um maluco, no final morremos todos. Né? É isso. Quer dizer, e vamos nessa barca. Mas eu só queria ressaltar isso para ver como o conceito de dominação na sociologia é fundamental para a gente entender e analisar o mundo e a realidade à nossa volta, porque ninguém gosta de se pensar dominado, todo mundo gosta de se pensar livre, leve, solto. Mas, no entanto, direto ou indiretamente, nós somos dominados por sistemas simbólicos, sistemas ideológicos, sistemas de ordenação racional legal da sociedade que são excludentes, mas têm o seu sucesso no fato de praticamente terem se tornado inquestionáveis como dominação, ou seja, estarem legitimados como se
se chegado aqui, a história acabou. Daqui para frente, nada mais vai mudar. Né? É a tal da teoria do fim da história e tal. Ok, pessoal? Alguma questão? Podemos terminar? Que minha voz já vai sumindo assim com... Nenhuma? Então pronto. Eu botei lá o link, para quem não estava ouvindo, eu botei o link na página. Quem quiser assistir aquele debate sobre racismo estrutural, tal, não sei o quê, eu convido vocês a assistirem, acho muito legal. Se quiserem fazer o trabalho sobre ele, façam, tal. Mas se não quiserem, já forem fazer o trabalho sobre outra coisa, mesmo assim assistam lá o debate, que tem a ver com, enfim, muito a ver com questões que nós precisamos atravessar, vencer na sociedade brasileira, se a gente pretende viver aqui, né? Porque outra saída é fugir para o Uruguai, Paraguai, para qualquer lugar que a gente acredita que possa ser melhor. Mas se a gente acha que vale a pena ficar aqui e lutar para isso ser melhor, não é possível que a vida seja reduzida agora a essa merda que sujeitos como o Amoedo e outros pregam, né? Pelo amor de Deus. Se eu for obrigado a viver no mundo dele, eu vou dar um jeito de escapar. É isso, gente. Bom. Professor, Oi. pode responder uma dúvida minha? Ah. Sobre o trabalho final, ali no site, na página dele, diz só para um texto de 3 páginas, é isso? Só que não especifica como que vai ser o texto, como que é para fazer o texto. É um texto, tu vai pegar o teu tema e tu vai fazer um texto crítico sobre aquilo? Isso? Ah, tá. É um trabalho de mais curso. livre, assim. É um trabalho de curso, é o seu comentário sobre, se você pegou um capítulo de um livro, você vai escrever um comentário sobre ele, como é que a sua recepção desse capítulo, a leitura desse capítulo, né? Se você vai escrever sobre o debate sobre racismo estrutural, você vai escrever como é que você viu aquilo e tal, é isso. Eu, na verdade, só botei essas 3 páginas e tal, já expliquei, porque no semestre passado e retrasado tinha neguinho entregando bilhete em guardanapo, entendeu? Então aí fica malandrado demais. Aí eu falei, não, gente, escreve pelo menos umas... Mas é claro, 3 páginas em torno, eu não vou ficar contando, não deu 3 páginas, agora vou botar uma receita de bolo aqui para completar as 3 páginas. Não precisa. Pode passar um pouquinho? Pode o quê? Passar um pouquinho. Passar pode, tá lá. No mínimo 3 páginas. Pode passar, mas o que eu quero dizer... E pode ser um pouco menos também. Você botou 2 páginas e meia, tá bom. É uma questão de bom senso, né, gente? Eu não gosto de fazer essas coisas, mas às vezes tem que pôr, porque aquele negócio, você não põe regra nenhuma, você deixa muito solto. Aí, né, com toda razão, né, alguém que calcula a sua ação de maneira racional em relação a fins, ele vai falar, com menos custo, eu quero passar. Se eu escrever um bilhete no guardanapo, também vale, então eu vou escrever o mínimo para... Aí, custo-benefício, né? Então, botei lá aquelas regras, mas é por causa disso. Ok? Ivan, se eu for usar o capítulo